as características espaciais das unidades de conservação e os desafios da gestão. Considerar que todas as áreas protegidas estão de fato preservando a natureza pode ser um grande equívoco. Isso acontece por causa de alguns motivos. Entre eles, a gente pode citar que os órgãos gestores às vezes não conseguem gerir de forma eficiente a área, por falta de recurso ou por falta de mão de obra capacitada. Outro motivo é porque as ameaças e pressões no entorno estão tão intensas que impedem qualquer tentativa de conservação. Um exemplo é as unidades de conservação de Minas Gerais. Segundo o IEF, em 2016, 42% das unidades de conservação de proteção integral apresentam pressões e ameaças acima do considerado ideal para a eficiência da conservação da natureza. Logo, compreender quais os fatores espaciais estão ameaçando as áreas protegidas pode ser extremamente útil para o planejamento de novas áreas e, obviamente, a gestão das áreas que já existem. Certo? Então, pensando nisso e considerando a teoria dos limites ecológicos, nós podemos fazer algumas predições. Nesse caso, nós acreditamos que a irregularidade de forma vai aumentar o efeito de borda e as ameaças e pressões também vão aumentar. Mesma coisa com o uso intensivo. Então, com o aumento do uso intensivo no entorno da unidade, haverá um aumento das pressões e ameaças. Neste contexto, o objetivo desse trabalho é avaliar quais as características espaciais de uma unidade de conservação e da cobertura do solo no seu entorno podem influenciar no seu grau de ameaça e pressão. Certo? Para chegar a esse objetivo, para concluir esse objetivo, foi feito inicialmente o levantamento dos dados, com base nos documentos de IEF 2016 para analisar as ameaças e pressões. E em relação à cobertura do solo, utilizou-se o mapa de biomas. Então, depois de feito esse levantamento, foi feita a seleção das unidades de conservação de proteção integral. Calculou-se, então, o buffer de 10 km no entorno dessas unidades e aí analisamos diversas métricas da paisagem, como área, perímetro e principalmente o PELAND, que calcula a porcentagem de uso e cobertura do solo no entorno. Depois, para finalizar, foi feita uma análise estatística para tentar correlacionar os dados. Então, como resultado, foi feita a análise de 54 unidades de conservação estaduais, de proteção integral. Isso representa, considerando o entorno, 7,9% de Minas Gerais. E a cobertura do solo mais encontrada no entorno das unidades de conservação foi a pastagem, com 27,22%, seguido pela formação florestal e depois o mosaico de agropecuária. Não foi possível identificar uma diferença grande entre coberturas antrópicas e coberturas naturais no entorno, mas observou-se que existem mais coberturas naturais do que coberturas antrópicas no entorno de unidade de conservação. Apesar de não ter sido possível observar a relação entre uso intensivo e pressão e ameaça, a gente conseguiu observar que existe uma relação entre a forma da unidade e as pressões e ameaças. Então, quanto mais irregular a forma da unidade, maior as pressões e ameaças encontradas. Isso reforça principalmente a importância do planejamento espacial da unidade no seu processo de criação. Então, ao criar uma unidade, evitar formas irregulares pode mitigar desafios operacionais do futuro. Certo? Então, para finalizar, esse estudo nos permite questionar quais outros fatores espaciais ou não podem influenciar o grau de ameaças e pressões. Então, que outros fatores estão influenciando esses graus de ameaças e pressões de uma unidade de conservação?